Chegou o momento de mais uma paradinha para o café. E hoje a gente vai meditar um pouquinho em cima das Escrituras no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 24. Eu vou ler aqui e aí você vai acompanhando comigo. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, pois o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa parábola, ela vai ter a própria explicação dela. O próprio Senhor Jesus, ele vai explicar essa parábola. E aonde que ele vai explicar essa parábola? Um pouquinho adiante, aqui no verso 36. Vamos ver o que Jesus está falando sobre isso aqui. Ele vai dizer o seguinte: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a eles, os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do inimigo. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E, os lançando na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí é que está o grande detalhe deste texto. Jesus mesmo está explicando o que é a parábola, mas acontece que existem alguns pontos aqui que a gente precisa prestar atenção, e o ponto que eu queria prestar atenção é no ponto da semente. Talvez você não tenha visto uma plantinha, né? Uma erva, o joio, e você talvez não tenha visto o trigo. E aqui, nós vamos colocar aqui agora a imagem dos dois. Eu vou pedir você para poder identificar quem que é quem. Veja o nível da dificuldade que é a gente apontar o que é uma coisa e o que é outra coisa. É quase que impossível. Para quem não conhece, é impossível. Sem o fruto, você vai ver que os pendões são igual. Vê lá, ele é igual, é 100% igual. E o que vai diferenciar os dois? O que diferencia os dois é o fruto. Veja que você vai ver o detalhe do fruto. Entende? E aí é que está a grande sacada da parábola. Veja que a parábola, ela está falando que a diferença que existe, ela é algo que se parece com o Evangelho. Aí é que está a diferença. Veja que o inimigo semeou uma semente tão parecida com o Evangelho, que só tinha um jeito de detectá-la. Só quando ela desse ali o fruto. Veja bem, é muito tempo até a gente poder identificar quem que é uma coisa e quem que é outra coisa. Veja que aqui a diferença dos dois, veja que tudo é parecido, o campo é o mesmo, a forma que vai crescer é muito parecida,
veja bem que elas vão crescendo, os discípulos, os ceifeiros, né? Eles vão falar assim: Senhor, mas parece que tem um joio ali no meio, quem plantou aquele negócio ali? Você quer que arranca agora? Eu falo: não, deixa lá, vocês vão, se arrancar um, você pode estar arrancando o outro, você não sabe quem que você vai arrancar, deixa esse negócio ali. A gente está vendo um e outro, né? Você viu um e outro, mas você imagina um campo disso. A dificuldade que não vai ser da gente localizar e saber o que é uma coisa e o que é outra coisa. Veja bem, que Jesus está falando com a gente que quem vai identificar isso? A gente vai ver isso no versículo 51. Eu vou chamar a sua atenção para o versículo 51. Ele vai dizer o seguinte: entendeste todas essas coisas? Jesus está perguntando para os discípulos. Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Veja que ele está perguntando isso para os discípulos com relação às parábolas. Veja que dentro dessas parábolas está a parábola do trigo e do joio. E o que ele está dizendo? Que só é capaz, então, de identificar isso quem conhece os valores verdadeiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está apontando para quem? Para o escriba, aquele que era versado. O que é versado? É aquele que conhecia os versos, aquele que conhecia os versículos, aquele que conhecia a escritura, aquele que conhecia a vontade de Deus. E ele está falando o quê? Que ele tira coisas boas das coisas velhas e coisas boas das coisas novas. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo que as coisas boas que ele estava tirando dos ensinos antigos é o quê? As escrituras. Ele está falando da lei, ele está falando dos profetas. E as coisas novas, e as coisas boas das coisas novas que ele está dizendo, o que é? É o Evangelho. São os apóstolos, as testemunhas, os apóstolos. É o que? São as cartas, é a igreja. É dali que nós buscamos esses valores. É ali que nós vamos compreender o que é bom e o que é ruim. E é dali que o Senhor vai fazer o quê? Ele vai separar o justo do injusto. Veja que quem separa o justo do injusto não é você, é o Senhor. São os anjos do Senhor. Foi isso que ele disse. Nós não separamos ninguém dentro da igreja ou fora da igreja. Quem faz essa separação é o Senhor. É o Senhor que vai nos separar naquele momento certo. Então, por isso que devemos ter a palavra do Senhor plantada em nossos corações. Amém? Que o Senhor te abençoe. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a compreender o Evangelho, de maneira que os nossos frutos possam permanecer em nome de Jesus. Fiquem com Deus.